Descaso, obra parada no Gama causa transtornos a moradores e comerciantes. Mais transtornos, suspeita de bomba no Museu Nacional mobiliza a Polícia Militar. E mais os desdobramentos do julgamento do ex-presidente Lula. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. Você já imaginou ver a rua onde você mora ser asfaltada pela metade? Pois é, moradores do setor norte do Gama estão passando por essa situação. Há mais de 2 anos, o governo tirou parte do asfalto para alargar a pista, mas não concluiu o serviço. A comunidade reclama do descaso. Veja só. No conjunto I do setor norte do Gama, a rua é assim, metade asfalto, metade cascalho. Não pode ficar metade. Olha aqui, olha a situação da nossa rua. Nossa, o Gama tá ficando bonito e a nossa rua tá desse jeito. A situação já virou até motivo de piada. Os moradores Guilherme, de 14 anos, e João Marcelo, de 8, criaram uma paródia para a rua. Era uma rua muito engraçada, só tinha asfalto pela metade. Ninguém podia andar nela, não. Há 2 anos, a administração regional do Gama tirou o asfalto do local para alargar a pista e construir um estacionamento. Mas a obra está parada. Para chamar a atenção do poder público, os moradores colocaram faixas de protesto na frente das casas. Como nada estava sendo feito, nós resolvemos colocar as faixas. E já vai fazer quase 1 ano e nós pretendemos fazer mais protestos. Agora nós vamos tentar fechar a rua com faixas. Até mesmo para que as pessoas, para ver se alguém consegue ouvir a gente. Nossa reportagem procurou a administração do Gama, mas ninguém quis gravar entrevista. Por meio de nota, informou apenas que a obra foi paralisada porque precisava de um plano urbanístico e que a administração trabalha para adequar o projeto para alargar a pista do conjunto I. Mas quem mora na região pede uma solução mais rápida para o problema. Tem que se fazer a obra até lá, né, para poder dar apoio até aos empresários que estão investindo na cidade. Queremos então que conserte e faça, pelo menos, põe uma grama, alguma coisa aqui para a gente pisar. Os moradores pedem uma solução imediata já, pois nós estamos cansados de serem ludibriados, enganados e entra administrador, sai administrador e ninguém resolve o nosso problema. Problema que continua, e sobre esse assunto a gente já conversa com o Cláudio Humberto, está com a gente por aqui. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora esses moradores, apesar dos problemas, continuam pagando imposto, né? O que a gente verifica nesse caso, né, é mais um exemplo da imprevidência e da incompetência de gestores públicos. É um desrespeito ao cidadão, é um desrespeito ao dinheiro que eles tiram do nosso bolso, em termos a pretexto de impostos, né? Para pagar absurdos como esse, né? Você imaginar que uma obra foi feita, começou a ser feita e para tudo porque precisa fazer um plano urbanístico, mostra essa incompetência, essa falta de planejamento que é indesculpável em dias como hoje, né? A gente vê em Brasília vários casos assim. Ali no pontão do Lago Sul, por exemplo, eles começaram a fazer um deck, né? E as pessoas passam por lá, começaram a ficar animadas com que aparentemente o projeto é bom, mas de repente abandonaram a obra, deixaram lá os paus fincados e foram embora. Não se vê mais nenhum tipo de movimentação. Em vários pontos do Distrito Federal, obras iniciadas chegam a animar os moradores, a comunidade local, mas acabam interrompidas por falta de recursos. E a Band não esquece, a gente continua de olho aí nesse caso. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre decidiu manter por 3-0 a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo se refere ao caso do Triplex, no Guarujá, litoral de São Paulo. A defesa de Lula vai recorrer dessa decisão no próprio tribunal para esclarecer pontos considerados omissos ou contraditórios da sentença. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a Renata Dourado, até porque tem muita repercussão por aqui, né, Renata? Boa tarde. Bastante repercussão, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, os desembargadores não só mantiveram a condenação do ex-presidente Lula, como também decidiram aumentar a pena dele. Então, a pena imposta na primeira condenação em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, foi de 9 anos e meio, 9 anos e 6 meses de prisão. Agora, os desembargadores decidiram aumentar essa pena para
12 anos e 1 mês. É claro que a defesa do ex-presidente Lula, de fato, vai recorrer dessa decisão, como você bem falou. Então, os desembargadores entenderam que há sim provas de que o triplex pertence a Lula e que foi oferecido a ele como forma de propina pela empreiteira OAS em troca de favorecimentos aí com relação a contratos da Petrobras. A defesa de Lula nega, diz que não tem nenhuma prova que o triplex pertença a Lula ou a qualquer familiar dele, que não tem nenhuma prova que eles utilizaram desse imóvel, se beneficiaram desse imóvel. Então, continua aí essa guerra. A grande pergunta que se faz é sobre a possibilidade do ex-presidente Lula ser preso, já que houve essa condenação em segunda instância. Então, essa possibilidade de ele ser preso só vai ocorrer quando terminar também todos esses recursos que ele tem direito também em segunda instância. Então, os advogados vão continuar recorrendo para evitar, obviamente, a prisão do ex-presidente Lula. Uma outra coisa que se fala também é com relação à candidatura dele. Então, essa segunda condenação, essa condenação em colegiado, esbarra aí na lei da ficha limpa. Então, teoricamente, o ex-presidente não vai poder se candidatar. É claro que há todo ainda um embate teórico com relação a isso, vários entendimentos com relação a isso, mas a lei da ficha limpa diz exatamente isso. Se condenado em segunda instância pelo colegiado, não pode se candidatar. De qualquer forma, o Partido dos Trabalhadores já disse que vai registrar a candidatura dele na convenção do partido, que vai ser no dia 15 de agosto. E agora a gente vai ver uma reportagem completa que fala aí sobre os próximos passos, o que pode acontecer diante dessa segunda condenação do ex-presidente Lula. Vamos ver. Com o placar unânime de 3-0 pela condenação de Lula, os advogados do ex-presidente poderão entrar com um recurso chamado embargos de declaração para pedir mais esclarecimentos sobre a decisão. A apelação será analisada pelos mesmos desembargadores da 8ª turma, que decretaram a sentença. Um eventual mandado de prisão só vai ocorrer depois do julgamento dos embargos no tribunal. Quem autoriza a execução da pena é a Justiça Federal de Primeira Instância, no Paraná. Tem prazo para entrar com embargos de declaração, prazo para marcar, a 8ª turma marcar a sessão de julgamento. Então, até lá, a gente não pode falar na prisão imediata. Mas, se ficar decidido depois do esgotamento da segunda instância, aí sim dá para efetivar a prisão imediatamente. Além do TRF4, a defesa do petista e o Ministério Público Federal ainda poderão recorrer aos tribunais superiores em Brasília. E isso tudo deve acontecer antes do fim do prazo para a inscrição de candidaturas nas próximas eleições, no mês de agosto. O MPF pode pedir aumento da pena aplicada pelos desembargadores em Porto Alegre. Já os advogados de Lula devem procurar o Superior Tribunal de Justiça para questionar aspectos legais da sentença final, através de um recurso ordinário. No Supremo Tribunal Federal, as apelações ficam restritas a assuntos constitucionais, como a limitação do direito de defesa. Nos dois tribunais pode ser pedida a suspensão dos efeitos da condenação, como a inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa. O ex-presidente tem como registrar a candidatura, mesmo sem o pedido de liminar. E neste caso, o Tribunal Superior Eleitoral deverá se pronunciar. Enquanto não houver uma decisão final, Lula pode fazer comícios e propagandas na TV. Ele só será considerado inelegível pelo TSE depois da análise de todos os recursos. O petista é réu em 7 processos, incluindo o caso do triplex, a posse de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e a compra de um imóvel para o Instituto Lula que nunca foi usado. O ex-presidente nega todas as acusações. Para Cláudio Humberto, o ex-presidente Lula já é considerado ficha suja, mas vai ter batalha jurídica aqui em Brasília também, né? Vai ter, mas o fato é que ele está condenado, né? Esses embargos de declaração, que certamente serão interpostos pela defesa, não alteram a sentença que condenou o ex-presidente a 12 anos de prisão, 12 anos e 1 mês de prisão. Essa sentença deverá ser cumprida já, no máximo, a partir de junho ou julho deste ano. É o que é a estimativa dos advogados e juristas que lidam com esse assunto. Portanto, o Lula poderá estar preso antes mesmo do registro da sua eventual suposta candidatura presidencial, o que a prisão vai anular aí essa possibilidade. E o que a gente viu ontem foi o triunfo da democracia. O que a gente viu ontem foi o triunfo das instituições democráticas. Foi um momento em que a Justiça do Brasil fez história. Julgou com absoluta tranquilidade, com absoluta imparcialidade. É um processo rigorosamente penal, não tem nada de político, como faz
fazem parecer os partidários do ex-presidente. E o que a gente viu, né, ao contrário da expectativa, chegaram a falar que haveria mortes, que haveria conflito, que o povo ia para a rua. Nada disso aconteceu de maneira significativa. Felizmente não aconteceu nenhum tipo de gente ferida ou morta, né? E foi um processo, em princípio, simples, de um processo penal de um agente público que foi acusado e ficou comprovado que aceitou propina, que aceitou, que cedeu à corrupção e também lavou dinheiro. O meliante foi condenado e deverá cumprir logo, começar a cumprir a sua pena. E a gente vai ter muitas repercussões ainda ao longo do dia aqui em Brasília. E olha, a seguir, suspeita de bomba no Museu Nacional mobiliza a Polícia Militar. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.